Maiara Frâncio, que está nas ruas da nossa cidade, na capital do Sudoeste, e vai trazer informações sobre a Semana Nacional aí de conscientização sobre as pessoas com com deficiência múltipla e intelectual. Com você, Maiara, bom dia! Bom dia, Ito, a todos que nos assistem aqui pela Rede Muay Thai de televisão. Exatamente, essa semana a gente está abordando a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. E hoje, a pauta de hoje é a respeito do trânsito. Afinal, são mais de 45 milhões de brasileiros que possuem alguma deficiência intelectual ou física. E a gente sabe que a mobilidade do trânsito é muito importante, ter essa garantia, né, a essa estrutura física e também o respeito de todos os motoristas. Para nos trazer maiores informações, a gente convidou o chefe do Depatran, Robertinho Dolenga, que vai nos falar, né? A gente está aqui ao vivo, né? Inclusive do Depatran. Robertinho, obrigado pela nossa entrevista, falando a respeito da acessibilidade que as pessoas de Pato Branco conseguem ter aqui. Afinal, são bastante atualizações exclusivamente para as pessoas com deficiência. Exatamente, o poder público deve buscar melhorar essa condição de mobilidade aos deficientes e no trânsito esse contexto não é diferente. Ele deve proporcionar uma melhor condição de trânsito para as pessoas que são portadoras de deficiência, especialmente aquelas que têm dificuldade de locomoção. A própria legislação de trânsito prevê, né, a credencial para essas pessoas para que eles possam utilizar enquanto utilizam o trânsito, ou seja, os veículos para utilizar as vagas de estacionamento destinadas às pessoas portadoras de deficiência com dificuldade de mobilidade devem possuir a credencial. E o Departamento de Trânsito concede, ele expede essa autorização às pessoas que preenchem os critérios estabelecidos na legislação. É importante também destacar que a pessoa pode acessar pela internet, pelas redes de internet, né, o programa de inteligência artificial do Estado do Paraná, que é um programa que remete essas pessoas aos serviços públicos, dentre os quais a expedição, né, e o acesso à credencial para os veículos poderem estacionar nas vagas destinadas a deficientes. A gente estava até conversando aqui antes do nosso ao vivo a respeito dessas autorizações, então, para essas vagas exclusivas. Como que funciona, Dolenga? O pessoal vem até o Depatran? Como que funciona para tirar essas autorizações? É apenas para pessoas que têm dificuldade de locomoção ou é para todos os deficientes? Veja bem, a legislação de trânsito ela é muito clara em relação a isso. Ela prevê a concessão da credencial para os deficientes, para o portador de deficiência com dificuldade de locomoção, ou seja, ele tem que comprovar essa dificuldade de locomoção. A partir daí é expedida então uma autorização e ele poderá utilizar no veículo que faz o seu transporte, devendo sempre colocar essa credencial sobre o painel para que o agente de trânsito faça a devida fiscalização. Ele pode ter acesso à credencial junto ao Departamento de Trânsito em Pato Branco ou por meio da internet no programa de inteligência artificial do Estado do Paraná. A gente também fala, então, a respeito agora, no passado foi feita a campanha da multa moral, já é um movimento que acontece em todo o Brasil desde 2015, que foi juntamente com o Conselho da Pessoa com Deficiência, aqui de Pato Branco, que promoveu essa campanha educativa para trazer maiores informações para as pessoas que justamente estacionam naquelas vagas que são destinadas para as pessoas com deficiência. Essa campanha serviu e muito para a conscientização, porque a gente sabe que no trânsito, principalmente, o que se deve ter é respeito pelos outros motoristas. Exatamente, nós percebemos frequentemente a utilização indevida destas vagas destinadas aos deficientes com dificuldade de locomoção, ou seja, são pessoas que não estão autorizadas, não possuem a credencial, tirando a oportunidade daquelas pessoas que de fato necessitam das vagas próximo dos hospitais, próximo dos órgãos públicos, de bancos. Então nós toda semana autuamos dezenas de veículos que
utilizam de forma indevida estas vagas. Então nós, juntamente com o Conselho, né, de Proteção ao Deficiente, nós fizemos um trabalho através da multa moral, ou seja, nós afixávamos nos veículos um papel que informava ao cidadão de que aquela vaga era destinada à pessoa, de fato, com deficiência e dificuldade de locomoção. Ela surtiu um efeito positivo, entretanto, é sempre bom lembrar que o veículo que eventualmente utilizar essas vagas é sujeito a multa de trânsito, multa grave, né, passivo inclusive de valor pecuniário, né, ou seja, de R$ 195 e mais a pontuação na CNH do proprietário ou do condutor eventualmente identificado no momento. Vamos para os estúdios, Ito, quer me perguntar alguma coisa? Eu quero que você faça uma pergunta ao Robertinho Dolenga com relação a esse cadastramento, para que as pessoas tenham a possibilidade de usar essas vagas reservadas. Existem muitos casos que as pessoas, além de não poder se locomover, elas precisam que outras pessoas as levem. Com comprovação por atestado médico, alguém que não tem deficiência pode cadastrar o carro para a condução dessa pessoa com deficiência? Sim, Ito, até a gente conversava anteriormente aqui com o Robertinho Dolenga justamente sobre essas vagas que são especiais. Então, o Dolenga nos explicou que é especialmente para as pessoas que têm dificuldade com locomoção. Robertinho, o Ito está nos perguntando nos estúdios a respeito das pessoas que têm essa dificuldade e se outras pessoas podem, então, locomoverem os seus carros, né? Porque as pessoas têm essa autorização da mobilidade, não necessariamente ela que tem que estar conduzindo, mas é o carro que terá a autorização, isso? Exato. É importante destacar que essa credencial, essa autorização para a utilização das vagas especiais é para as pessoas que possuem dificuldade de locomoção, mesmo que temporária. Então, se a pessoa eventualmente teve um acidente e tem uma dificuldade de locomoção temporária, ela pode sim ter acesso a essa credencial pelo tempo, né, da sua recuperação. A credencial ela deve estar fixada, ela é nominal à pessoa que tem a dificuldade de locomoção, né? Ou seja, mas ela é colocada no veículo, né? Se ele utilizar eventualmente o veículo do pai, da mãe, do irmão, da esposa, né? A pessoa que auxilia ele nesse transporte, ela deverá colocar no painel. Robertinha, o Ito está me perguntando aqui, Dolenga, a respeito que se essa autorização é apenas com um atestado médico, como que funciona? Ela tem que comprovar, obviamente, essa dificuldade de locomoção, ou por uma declaração médica, por um atestado médico, né, a sua dificuldade. Mesmo que temporária, ela tem que mencionar a respeito desta dificuldade. É uma pessoa com deficiência. Entretanto, a lei ela é muito clara e criteriosa nesse sentido de estabelecer que somente tem direito a essa credencial a pessoa que comprovar a sua dificuldade de locomoção. Muitos nos perguntam a respeito de que algumas deficiências, elas não necessariamente trazem alguma dificuldade de locomoção. Essas deficiências, de acordo com a lei, não têm direito à credencial por não trazerem, né, a dificuldade de locomoção. Certo, Robertinho. E agora a gente fala também a respeito das atualizações que acontecem aqui no trânsito de Pato Branco. A gente já tem acompanhado aí as botoeiras, né, nos semáforos. Está previsto aqui para Pato Branco instalar mais desses dispositivos? Sim, as botoeiras, especialmente o semáforo sonoro, é uma ferramenta que nós temos à mão para facilitar a transposição de uma via com movimento aos deficientes visuais. Ela facilita a transposição por parte do transeunte, do pedestre, né? Porque ao ser acionada a botoeira, ela prioriza a passagem do pedestre. Entretanto, cabe destacar que algumas delas nós temos a botoeira sonora, ou seja, ele emite um som para informar o deficiente visual de que ali está instalado um equipamento semafórico com possibilidade de transposição do cruzamento, né? Então ele vai se aproximar desse semáforo e fará
com segurança a sua transposição após acionar a botoeira. Nós pretendemos até o final do ano, temos 3 instaladas no centro de Pato Branco, que é a área onde nós temos um grande fluxo de pessoas, e pretendemos instalar mais 4 até o final do ano, a fim de facilitar aí as pessoas que têm essa necessidade e para os pedestres também, né, em geral, por conta de que alguns cruzamentos é difícil a transposição em determinados horários do dia. Certo, obrigada então, Robertinho, pelas informações. Com certeza a gente também vai acompanhar novas atualizações também na sinalização das placas. Uma lei aí autorizada pela Câmara de Deputados e também pela ONU, um novo símbolo na sinalização nas placas de deficientes físicos aqui em Pato Branco. Obrigada então pelas informações. A gente só ressalta, né, a importância também de ter consciência no trânsito e respeito a todos. Contigo. Isso aí foi a Mayara França, Francio conversando com o Robertinho Dolenga, chefe do Depatran aqui de Pato Branco.